Meu nome é Rafael. E o que vou contar para vocês, nunca contei para ninguém antes. Durante 25 anos, carreguei um ódio tão profundo, tão corrosivo, que quase me destruiu por dentro. Um ódio pela pessoa que deveria ter me amado mais no mundo, minha mãe. 15 de setembro de 1999. Eu nunca vou esquecer essa data. Foi o último dia que vi o rosto dela. Eu tinha apenas 7 anos. Estava brincando com meus carrinhos no chão da sala quando escutei a porta bater. Pensei que ela tinha saído para comprar pão, como sempre fazia na terça-feira. Mas ela nunca voltou. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhuma despedida. Como se ela tivesse simplesmente evaporado da face da terra. E eu, uma criança, me perguntava toda noite: o que eu fiz de errado? Por que ela me abandonou? Essas perguntas se transformaram em feridas abertas que nunca cicatrizaram. Por 25 longos anos, eu alimentei esse ressentimento. Cada aniversário sem ela, cada dia das mães vazio, cada formatura onde cadeira ao meu lado permanecia vazia. Tudo isso fortalecia minha certeza de que ela era uma covarde, uma pessoa fraca que simplesmente decidiu que a vida sem responsabilidades era mais fácil. Meu pai sempre confirmava essa versão. Sua mãe nos abandonou, Rafael. Algumas pessoas são assim. Quando as coisas ficam difíceis, elas fogem. E eu acreditei. Como uma criança não acreditaria no único adulto que restou? Mas há 3 semanas, descobri algo que virou minha vida de cabeça para baixo. Algo tão chocante que ainda estou processando. E agora sei que talvez eu tenha odiado a pessoa errada durante todos esses anos. 12 de fevereiro deste ano, o dia em que meu pai morreu. Câncer no pulmão. Aqueles cigarros finalmente cobraram o preço. Eu não vou mentir. Não senti a dor que esperava sentir. Nossa relação era distante, moldada por anos de silêncio e amargura, compartilhada sobre o abandono da minha mãe. 2 semanas depois do funeral, fui à casa onde cresci para organizar os documentos dele. Uma casa que havia se tornado um mausoléu de memórias amargas. As paredes pareciam sussurrar todos os "ela nos abandonou" que escutei durante a infância. Estava vasculhando o quarto dele, que antes era dos dois, quando encontrei algo estranho. No fundo do guarda-roupa, atrás de caixas empoeiradas, havia uma pequena pasta de couro marrom, desgastada, escondida. Por que esconder documentos numa casa onde só ele vivia? Minha mão tremeu quando abri. Dentro havia cartas, muitas cartas, e no envelope da primeira, escrito à mão com aquela letra que eu ainda reconheceria em qualquer lugar, estava: para meu filho Rafael. Com todo o amor do mundo, mamãe. Meu coração parou. Literalmente parou. Por um momento, achei que fosse ter um ataque cardíaco ali mesmo, sozinho naquela casa. Cartas da minha mãe, cartas que eu nunca recebi, cartas que meu pai escondeu? Data da primeira carta, 15 de março de 2000. 6 meses após o desaparecimento. Ela estava viva, e tentando falar comigo. Meu querido Rafael, meu amor da minha vida, você deve estar pensando que sua mamãe te abandonou, que eu não te amo mais. Mas isso não é verdade. Jamais será verdade. Mamãe teve que sair de casa porque não era seguro ficar. Seu pai, ele não é o homem que você pensa que ele é. Mas um dia, quando você crescer, vai entender. Estou tentando voltar, estou lutando para voltar. Minhas pernas falharam. Sentei no chão daquele quarto, cercado por décadas de mentiras, e chorei como não chorava desde criança. Havia mais cartas, muitas mais. E cada uma delas destruía um pouco mais da versão da história que eu conhecia. Ao todo eram 17 cartas. 17 pedaços de papel que reescreveram completamente os 25 anos da minha vida. Cada uma datada, cada uma mais desesperadora que a anterior. Carta de agosto de 2000. Rafa, meu amor, tentei ligar para a escola, mas seu pai proibiu. Tentei falar com sua avó, mas ele cortou contato com toda a minha família. Ele disse para todo mundo que eu fugi com outro homem, que sou louca. Mas você precisa saber, mamãe jamais te abandonaria. Carta de dezembro de 2001. Meu filho completa hoje 2 anos que não te vejo. Você deve ter crescido tanto. Consegui um advogado. Estou juntando provas. As marcas no meu corpo finalmente sararam, mas as da alma, essas vão demorar.
Seu pai me machucava, Rafael, muito. E quando eu ameacei te contar, ele disse que se eu não sumisse da vida de vocês, algo terrível aconteceria comigo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. Marcas no corpo, meu pai machucando ela. Como uma criança de 7 anos poderia perceber sinais de violência doméstica? Como eu poderia ter sabido? Carta de setembro de 2003. Hoje você faz 11 anos. Eu estava escondida numa cidade a 300 quilômetros de distância, mas consegui vir até a escola te ver de longe. Você estava jogando futebol no recreio. Cresceu tanto, tem o sorriso que eu mais amo no mundo. Quase me aproximei, mas vi o carro do seu pai estacionado na esquina. Ele ainda me procura, ainda me vigia. Tenho medo do que pode fazer se me encontrar. Cada linha era uma punhalada no peito. Ela estava lá, próxima, tentando, e eu cresci odiando ela por algo que nunca fez, por uma covardia que nunca existiu. Carta de 2005. Rafael, meu amor, descobri que seu pai contou para você que eu morri. Uma vizinha me disse, por favor, não acredite, estou viva, estou aqui. Mas ele conseguiu uma medida protetiva contra mim. Disse que sou perigosa, que sofro de transtornos mentais, que você tem medo de mim. Meu coração se despedaçou quando soube disso. Medida protetiva contra ela? Meu pai nunca me contou que ela havia morrido. Ou contou? Comecei a questionar cada memória, cada conversa, cada verdade que construí sobre minha vida. A última carta era de 2010. 10 anos depois do desaparecimento. Meu filho, você já é um homem, tem 18 anos, pode tomar suas próprias decisões. Se um dia quiser me encontrar, se um dia quiser ouvir minha versão da história, estarei esperando. Para sempre esperando. Com amor eterno, mamãe. Depois de ler todas as cartas, fiquei 3 dias trancado em casa. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Era como se minha vida inteira tivesse sido uma grande mentira. Mas eu precisava saber mais. Precisava entender o que realmente aconteceu naquela casa durante minha infância. Fui até a delegacia da cidade. Disse que estava pesquisando sobre minha mãe desaparecida. O delegado, um homem mais velho que trabalhava lá desde os anos 90, me reconheceu imediatamente. Ah, você é o filho da Maria Fernanda. Que história triste, menino. Sua mãe sofria muito. Vinham fazer denúncias aqui direto. Denúncias? Que denúncias? Ele me mostrou os arquivos, boletins de ocorrência que datavam de 1997, 2 anos antes do desaparecimento. Agressão física, ameaças de morte, cárcere privado. Minha mãe havia registrado 8 ocorrências contra meu pai ao longo de 2 anos. Mas por que ela não saiu de casa antes? Perguntei. O delegado suspirou. Na época era diferente. Lei Maria da Penha só veio em 2006. As mulheres denunciavam, mas o sistema não protegia. E sua mãe, ela tinha medo de sair e deixar você sozinho com ele. Ou seja, ela ficou por mim. Aguentou a violência para me proteger. E quando não conseguiu mais, quando a situação ficou insuportável, ela foi forçada a escolher entre sua segurança e minha presença. E escolheu viver, mesmo que isso significasse ficar longe de mim. Procurei também os antigos vizinhos. A maioria havia se mudado, mas encontrei Dona Conceição, que morava 3 casas ao lado. Ela tinha 78 anos e uma memória impressionante. Seu pai era muito estranho, menino. Controlava tudo o que sua mãe fazia. Ela não podia sair sozinha, não podia falar com ninguém. Quando ela desapareceu, ele espalhou que ela tinha fugido com um namorado. Mas eu sempre desconfiei. Naquela noite, 15 de setembro, escutei gritos terríveis vindos da casa de vocês. Depois vi seu pai saindo de carro, muito nervoso, por volta das 10 da noite. Voltou só de madrugada. E a senhora não chamou a polícia? Menino, em 1999 a coisa era diferente. Em briga de marido e mulher ninguém se metia. A gente achava que não era da nossa conta. Se eu soubesse, se eu imaginasse... Ela chorou. Comecei a conectar os pontos. As cartas, os boletins de ocorrência, o testemunho dos vizinhos. E uma pergunta terrível começou a martelar minha cabeça. E se minha mãe não fugiu? E se algo muito pior aconteceu naquela noite? Voltei várias vezes àquela casa nos dias seguintes.
Caminhava pelos cômodos, tentando reconstruir minha infância com essa nova perspectiva. E as memórias... Deus, as memórias começaram a fazer sentido. De uma forma aterrorizante. Lembrei de noites em que acordava com barulhos estranhos vindos do quarto dos meus pais. Meu pai sempre dizia que minha mãe havia caído da cama quando eu perguntava sobre os hematomas no rosto dela. Lembrei dela usando óculos escuros dentro de casa, cobrindo os braços mesmo no calor. Lembrei da vez em que, aos 6 anos, perguntei por que a mamãe chorava no banheiro. Ele disse que ela estava doente da cabeça e que eu não deveria me preocupar. Quantos sinais eu perdi? Quantas vezes ela tentou me proteger e eu nem percebi? Decidi procurar mais pessoas. Através das redes sociais, encontrei alguns parentes distantes da minha mãe. Uma prima que morava em outro estado concordou em conversar comigo por telefone. Rafael, meu Deus, depois de todos esses anos, sua mãe desapareceu em 1999 e nunca mais ninguém soube dela. Mas eu sempre desconfiei do seu pai. Ele proibiu todo mundo da família de ter contato com você. Disse que sua mãe havia fugido e pediu para deixarmos vocês em paz para se recuperarem da traição. Mas vocês tentaram me procurar? Tentamos, sim. Sua avó, mãe da sua mãe, morreu em 2015 esperando notícias dela. Ela sempre dizia que a filha jamais abandonaria você, que alguma coisa terrível tinha acontecido. Mas seu pai ameaçou processar quem tentasse contato. Disse que tinha advogados. A cada conversa, a cada descoberta, o buraco no meu peito ficava maior. Não era só sobre ter odiado minha mãe injustamente. Era sobre ter perdido uma família inteira. Avós, tios, primos, todos cortados da minha vida por um homem que eu achava que era meu protetor. Voltei aos arquivos da polícia. Dessa vez pedi para ver tudo relacionado ao desaparecimento. O inquérito havia sido arquivado em 2000. Falta de provas de crime, suspeita de abandono de lar. Mas havia algo que me chamou a atenção. Uma anotação manuscrita no final do processo. Investigar possível feminicídio. Verificar depoimento do marido. Essa anotação estava riscada e havia uma assinatura ilegível ao lado. Quando perguntei sobre isso ao delegado atual, ele consultou um colega mais antigo que me disse: essa investigação foi interrompida por pressão política. Seu pai conhecia pessoas influentes na cidade. O caso foi arquivado sem uma investigação adequada. Naquele momento entendi que talvez eu nunca saiba exatamente o que aconteceu com minha mãe. Se ela conseguiu fugir e começar uma nova vida em segredo, ou se algo irreversível aconteceu naquela noite de setembro. Não consegui parar por aí. Se existe uma possibilidade, mesmo que remota, de minha mãe estar viva, eu preciso encontrá-la. Preciso olhar em seus olhos e pedir perdão pelos 25 anos de ódio injusto que carreguei. Contratei um detetive particular. Gastei todas minhas economias, dinheiro que estava guardando para dar entrada numa casa. Mas que casa importa se eu posso ter uma família que nunca conheci? A investigação começou pelo último endereço mencionado nas cartas. Uma cidade a 300 quilômetros daqui, onde ela disse que estava escondida em 2003. O detetive encontrou registros de uma mulher com nome similar, mas que desapareceu dos sistemas em 2010, exatamente o ano da última carta. É comum, explicou ele. Pessoas em situação de violência doméstica que fogem assumem identidades falsas. Ela pode ter mudado de nome legalmente ou estar vivendo com documentos falsos. Comecei uma busca obsessiva pelas redes sociais. Procurei por Maria Fernanda em centenas de perfis, analisei rostos, procurando traços familiares. Entrei em grupos de pessoas desaparecidas, compartilhei a história, postei a única foto que tinha dela. Uma mulher de Goiás me escreveu: conheci uma Maria que trabalhava numa padaria aqui em 2005. Ela era muito reservada, nunca falava da família. Desapareceu de uma hora para outra. Pode ser ela? Viajei até lá. Não era. Outra pista em Santa Catarina. Uma professora substituta que se encaixava na descrição física. Mais uma viagem. Mais uma decepção. Mas sabe o que mais me destrói? A possibilidade de ela ter tentado me contactar ao longo desses anos. E eu nunca ter sabido. Quantas vezes ela pode ter passado perto da minha escola, da minha faculdade, do meu trabalho,
apenas esperando uma oportunidade segura de se aproximar. Publiquei anúncios em jornais de várias cidades. Maria Fernanda, se você está viva e lendo isso, seu filho Rafael te perdoa. Seu filho te ama. Seu filho quer te encontrar. Cada publicação custava uma pequena fortuna, mas eu faria isso até minha morte, se necessário. O detetive encontrou também um detalhe perturbador. Meu pai havia contratado um investigador particular em 2000, um ano após o desaparecimento, oficialmente para encontrar a esposa desaparecida. Mas o relatório do investigador nunca foi localizado, e o próprio investigador morreu em 2018. Por que alguém que já sabia que a esposa tinha fugido contrataria um detetive? Questionei. A resposta me deixou com frio na barriga. Ou ele estava procurando por ela para fazer algo, ou estava tentando apagar rastros de algo que já havia feito. Cada pista me levava a duas possibilidades igualmente dolorosas. Ou minha mãe está viva, em algum lugar, pensando que o próprio filho a odeia. Ou ela está morta, e o homem que me criou foi seu assassino. A última descoberta veio por acaso. Estava organizando os pertences do meu pai para doação quando encontrei, no fundo de uma gaveta da oficina, nos fundos da casa, uma pequena caixa de metal. Dentro dela, a aliança de casamento da minha mãe, a mesma que ela usava nas fotos antigas. Por que um homem guardaria a aliança de uma esposa que fugiu com outro? Por que esconder isso durante 25 anos? Junto com a aliança, havia um pedaço de papel com um endereço em outra cidade e uma data, 18 de setembro de 1999, 3 dias após o desaparecimento, e um nome que eu não reconhecia. O detetive investigou esse endereço. Era uma fazenda isolada, propriedade de um amigo do meu pai, alguém com quem ele tinha negócios na época. O atual proprietário nos disse que a área havia sido terraplanada em 2001. O dono anterior disse que ia transformar em pasto para o gado. Naquele momento, uma certeza terrível se instalou no meu peito. Minha mãe não fugiu. Ela foi silenciada. E o homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que compareceu às minhas formaturas, esse homem carrega um segredo monstruoso. Entrei em contato com a polícia novamente. Desta vez com todas as evidências. As cartas, a aliança, o endereço, os depoimentos dos vizinhos. O caso foi reaberto. Uma nova investigação está em andamento. Mas sabe o que mais me marca? Não é só a possibilidade de minha mãe estar morta. É a certeza de que ela morreu pensando que eu não a amava. Que ela passou seus últimos momentos acreditando que havia criado um filho que a odiava. Durante 25 anos, construí minha personalidade em torno de uma mentira. Me tornei um homem frio, desconfiado, incapaz de me relacionar profundamente com qualquer pessoa. Porque, no fundo, se minha própria mãe foi capaz de me abandonar, quem mais poderia? Hoje descobri que ela nunca me abandonou, que lutou até o fim para me proteger, que as únicas cartas que ela conseguiu escrever foram todas direcionadas a mim. Cada palavra cheia de amor, de saudade, de esperança de um reencontro. E eu passei a vida inteira odiando a única pessoa que verdadeiramente me amou. Sem condições. Hoje, aos 32 anos, olho para trás e vejo uma vida construída sobre os escombros de uma grande mentira. Vejo relacionamentos que sabotei por medo de abandono. Vejo oportunidades de amor que deixei passar porque acreditei que era defeituoso. Afinal, se minha própria mãe não conseguiu me amar o suficiente para ficar, quem conseguiria? Vejo também uma criança de 7 anos que precisava desesperadamente acreditar que havia pelo menos um adulto confiável em sua vida. E foi mais fácil odiar a mãe covarde que admitir que o pai, único que restou, pudesse ser um monstro. Estou fazendo terapia agora, tentando reconstruir minha identidade, minha capacidade de confiar, de amar. É um processo doloroso. Cada sessão é como abrir uma ferida infectada para limpá-la. Mas é necessário. Também estou tentando localizar a família da minha mãe. Quero conhecer as pessoas que ela amava, que me amavam antes mesmo de me conhecerem. Quero ouvir histórias sobre ela. Não as versões distorcidas que ouvi a vida inteira, mas as verdadeiras memórias de quem realmente a conhecia. Se minha mãe estiver viva, em algum lugar, vivendo com outro nome, outras memórias,
Se ela estiver assistindo esse vídeo, ou se alguém que a conhece estiver assistindo, eu quero que saiba. Eu te perdoo por ter me abandonado, porque agora entendo que você não me abandonou. Você foi forçada a te escolher entre sua vida e minha presença, e fazer essa escolha deve ter te destruído por dentro. Eu te perdoo por não ter sido forte o suficiente para aguentar, porque agora sei que você foi mais forte do que qualquer pessoa deveria precisar ser, e que sua fraqueza foi, na verdade, um ato de amor. Você preferiu viver longe de mim a morrer perto de mim. Eu te amo, mãe. Sempre te amei, mesmo quando achei que te odiava. E se você estiver ouvindo isso, se houver uma chance, eu quero te encontrar, quero te abraçar, quero recuperar todos os anos que nos roubaram. Esta é minha história. Uma história de como o amor pode ser distorcido pelo medo, de como a verdade pode ser enterrada tão profundamente que leva décadas para ressurgir, de como às vezes as pessoas que mais amamos são aquelas que somos ensinados a odiar. Se você está vivendo uma situação de violência doméstica ou conhece alguém que está, por favor, procure ajuda. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Procure uma delegacia da mulher. Não deixe que sua história termine como a nossa. E se você é uma criança que cresceu odiando um dos pais por abandono, questione essa narrativa. Procure a verdade. Às vezes, o abandono é a única forma de amor possível em situações impossíveis. Obrigado por terem assistido até aqui, por terem compartilhado essa dor comigo. Se inscrevam no canal Fragmentos de uma História. Toda semana uma nova história para ser sentida, questionada, compreendida. E lembrem-se, nem sempre a verdade liberta, mas sempre vale a pena conhecê-la.